Tudo bem, moçada? Sejam bem-vindos. Meu nome é Thiago Paixão e hoje nós vamos discutir sobre condutometria e titulações condutométricas. Bom, nessa aula então nós vamos discutir sobre a definição das técnicas condutométricas, vamos tentar entender o que é a técnica condutométrica. Para fazer isso, a gente vai ter que entender um pouquinho sobre condução e tipos de condutores e justamente como a gente está falando sobre condutores, a gente vai ter que entender um pouquinho como ocorre o movimento de íons em solução quando a gente aplica um campo elétrico. Então isso vai ser importante para entender o princípio da técnica. Depois disso a gente vai discutir um pouquinho sobre a relação entre resistência e condutância. Vai discutir sobre a definição de condutância molar. E isso em eletrólitos fortes e em eletrólitos fracos. E depois disso a gente vai tentar entender como que acontecem as medidas de condutância, como elas são realizadas, os tipos de medidas que a gente tem, se é uma medida direta, e se ela sendo direta, como que a gente faz a calibração dessas células de condutância. E depois disso a gente vai discutir então como a técnica condutométrica pode ser utilizada em titulações. Bom, então o primeiro ponto é a gente discutir o que é a condutometria, né? A condutometria vai ser essa técnica analítica que a gente vai trabalhar aqui agora, que vai estar fazendo medidas de condutividade elétrica de uma determinada solução. Então a condutividade elétrica de uma solução, ela é resultado aqui da contribuição dos íons. Então quanto mais íons eu tiver, melhor vai ser a condutividade dessa solução que a gente vai estar medindo. Então a gente está interessado em extrair informação que está diretamente relacionada à quantidade de íons em solução. E aqui entra a primeira característica importante da técnica. Para que eu faça com que esses íons se movimentem, eu preciso aplicar um potencial elétrico entre dois eletrodos. Então, nessa técnica, o que a gente vai ter? A gente vai ter um sistema onde a gente tem dois eletrodos em solução. A gente já vai discutir depois quais são as características desses eletrodos. Então, eu tenho dois eletrodos lá em solução, onde agora eu estou aplicando uma diferença de potencial entre esses dois eletrodos que a gente tem aqui. Ao aplicar essa diferença de potencial, então a gente vai estar criando polos aqui, então se imaginando que eu tenho meu polo positivo aqui e meu polo negativo, eu vou estar fazendo com que meus cátions vão até o polo negativo e meus ânions vão para o polo positivo. Então eu estou criando com que esses íons se movimentem. A maneira com que a gente aplica essa diferença de potencial, a gente já vai discutir, mas o importante é entender que a gente vai estar utilizando essa propriedade desses íons migrarem, se movimentarem em função de um campo elétrico aplicado, aqui que vai ser a força motriz que vai fazer com que eles se movimentem para um dos eletrodos, e, observando as propriedades de, se for um ânion ele vai se movimentar para o eletrodo positivo, se for um cátion ele vai se movimentar para o eletrodo negativo. A ideia então é que eu vou usar essa propriedade desse movimento desses íons em solução para tentar utilizar essa ferramenta, ou a condutividade, como uma ferramenta analítica para inferir alguma coisa sobre a concentração dos íons em solução. Então essa é a principal característica que a gente tem da técnica. Vai ser uma das primeiras técnicas onde a gente está discutindo aqui no canal sobre a aplicação de potencial entre eletrodos. Até agora a gente só tinha discutido a técnica potenciométrica, então lá eu não aplicava um potencial, media um potencial na ausência de uma corrente apreciável. Então a ideia aqui agora é, a partir de um potencial aplicado, fazer com que esses íons se movimentem em solução e a gente faça uma medida dessa propriedade, dessa condutividade desses íons em solução e tenta correlacionar isso com a concentração desses íons que a gente está tentando medir nessa determinada amostra. Então a condutometria ela pode ser utilizada com duas abordagens diferentes. Uma é a abordagem onde eu posso utilizar a condutometria para uma medida direta e a partir da informação condutividade ou condutância, que a gente já vai discutir, eu posso transformar essa propriedade físico-química em concentração direta. Isso é um pouco mais raro de ser utilizado, uma vez que, como numa amostra real eu tenho uma grande quantidade de íons de naturezas diferentes, então assim eu não consigo falar, a técnica não é específica o suficiente para me falar, eu só vou medir sódio em solução. Então é bastante difícil no mundo real tentar medir a concentração de um único íon em solução a partir da técnica condutométrica, já que a contribuição vem de todos os íons nessa amostra. Então isso só daria certo se tivesse uma amostra super pura de um único determinado sal para inferir sobre a concentração dele e depois a gente vai fazer essa discussão. Mas ela é muito utilizada aqui para determinar a pureza de água. Então nos deionizadores tem lá marcando 18 megaohms, que está diretamente relacionado a quão pura aquela água é. Então ele está marcando a resistência. Então eu tenho um condutivímetro que marca a resistência. Quanto mais pura essa água for, menos íons existem nessa água e mais resistível ela vai ser. Então já dá para perceber aqui
uma correlação bastante grande entre resistência, inversamente proporcional entre resistência e condutividade. Quanto mais resistiva for a sua solução, menos condutora essa solução vai ser. Uma vez que a técnica não tem uma seletividade muito grande, o que ela é muitas vezes utilizada é em cromatógrafo de íons. Então, essa amostra passa por uma coluna, essa coluna consegue separar esses íons em tempos de eluição diferentes, e esses íons chegando com uma certa pureza num detector que não é muito seletivo como um detector condutométrico, eu posso separar eles e fazer com que eu consiga medir cada um deles em tempos diferentes. Então, se minha coluna seletivamente consegue fazer com que esses íons cheguem em tempos diferentes até o detector, então a gente fez uma separação, uma purificação dessa amostra e aí a gente consegue quantificar cada um dos íons que chegaram, e isso é muito útil para quando a gente quer utilizar então na parte de cromatografia de íons. Mas a condutometria ela é bastante utilizada mais para fazer medidas relativas aqui. Então é justamente para fazer medidas onde a gente está utilizando aqui para titulações condutométricas. Então a gente está fazendo uma medida relativa e tentando, a partir dessas medidas relativas e a partir de uma titulação que a gente vem realizando, tentar encontrar então o ponto final de uma determinada titulação a partir das medidas de condutividade e volume do titulante que a gente vai adicionando nessa solução. Então, aqui entra o ponto onde a gente vai utilizar bastante as técnicas condutométricas para tentar encontrar o ponto final de titulações, e aqui no final da aula a gente vai começar a discutir esse ponto. Então, uma vez que a gente tem aquela célula eletroquímica que a gente estava fazendo a discussão, então eu tenho lá num becker, tenho a solução com os íons nos quais eu quero fazer uma medida, tenho os meus eletrodos lá em solução, a gente precisa entender um pouquinho de como funciona a condução à medida que a gente aplica uma corrente elétrica ou um potencial elétrico entre esses dois eletrodos que a gente tem aqui. Então, se a gente está aplicando uma diferença de potencial nesse sistema, esses íons vão começar a se movimentar. Então, em solução, são os íons que se movimentam, então, que a gente define aqui como condutores de segunda classe ou condutores eletrolíticos. E nos metais, aqui nos condutores metálicos, tanto o eletrodo quanto o fio que une esses eletrodos até o equipamento que vai aplicar a diferença de potencial, a gente tem esses metais, ou essas ligas metálicas que a gente tem aqui, e aqui o elétron é o responsável por fazer a condução, ou por conduzir a corrente elétrica nesse sistema que a gente está colocando aqui. Então, é importante a gente discutir esse ponto, né? Porque justamente no condutor metálico, a condução é muito rápida. Então, a gente tem o elétron transportando a corrente aqui, e em solução a gente tem os íons. Então, a gente tem esses dois tipos de condução acontecendo, e a gente precisa, a partir de agora, começar a entender um pouco melhor de como acontece, então, a condução aqui em solução, para que a gente comece a entender um pouquinho melhor de como acontece como a gente pode utilizar essa técnica para medidas de condutividade. Bom, então agora a gente precisa começar a entender como acontece o transporte de íons em solução. Então, já que os íons são os responsáveis por transportar a carga na solução. Então, já que o movimento dos íons é algo importante aqui nessa nossa discussão, a gente precisa passar a entender o que acontece quando eu aplico aquele potencial entre aqueles dois eletrodos. Aqui eu representei um único eletrodo, então imagina que esse eletrodo aqui está polarizado negativamente. E eu tenho um sal em solução, imagina que eu tenho lá então NaCl. Então eu estou representando os íons como esferas aqui. Então a gente tem aqui tanto o sódio quanto o cloreto. Eles estão lá em solução. À medida que eu aplico a diferença de potencial, o que vai acontecer é que, por interação eletrostática, o sódio vai se movimentar para o polo negativo. Então o que vai acontecer aqui é que vai ter uma força aqui, devido ao campo elétrico, que vai fazer o sódio ser acelerado para o polo negativo. E o cloreto vai ser acelerado também com uma força, devido ao campo elétrico, para o polo positivo. Então, o primeiro ponto aqui é, essa força que está representada aqui, ela é dada pelo campo elétrico, e sendo dada pelo campo elétrico, essa força do campo elétrico aqui é igual à carga desse íon que a gente tem aqui, e do campo elétrico aplicado. A carga do íon ela pode ser dada pela carga daquele íon que a gente tem em solução, vezes a carga do elétron. Então, a carga do elétron aqui que a gente tem
ela é dada, o valor da carga do elétron é igual a 1,602 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, essa força que acontece aqui, que vai movimentar esse íon devido ao campo elétrico, então o sódio vai se movimentar para o eletrodo negativo devido a essa força que é originada a partir do campo elétrico aplicado. O que acontece é que esse sódio aqui, ele está em solução. Então, se ele está em solução, o que vai começar a acontecer é que eu vou ter uma força oposta, que está diretamente relacionada ao atrito da solução, então que depende da viscosidade do meio, no sentido oposto, no sentido de frear com que esse sódio se mova mais lentamente até o eletrodo negativo, uma vez que eu tenho a resistência do líquido que está aqui no meio. Então aqui o que vai começar a acontecer é que eu tenho uma força que retarda o sódio a se movimentar na direção do eletrodo negativo, que essa força está diretamente relacionada à força onde eu vou retardar o íon sódio a se movimentar devido a esse atrito que acontece com o solvente. E essa força está diretamente relacionada, ela é igual, né? Então, considerando a equação de Stokes, ela é igual a 6, e considerando esse movimento desse íon como uma esfera em solução, ela é dada por 6π, viscosidade da solução, raio solvato dinâmico, então eu tenho que considerar que esse íon sódio aqui está em solução, então eu tenho moléculas de água solvatando esse íon sódio em diferentes locais. Então isso também é importante para entender. Quanto menor esse íon for, mais moléculas de água, considerando que a carga é igual, mais moléculas de água estão ao redor desse íon, então esse íon tem um raio solvato dinâmico maior, e isso vai ser importante para entender algo que a gente já discutiu, que está relacionado com a mobilidade do íon em solução. E aqui ele depende da velocidade, esse íon está se movimentando em direção ao eletrodo negativo. Então tem a velocidade com que ele está se movimentando aqui, e essa velocidade é diretamente proporcional à força. Quanto mais rápido ele se movimentar, maior é o atrito, no sentido de retardar o movimento desse íon sódio até o eletrodo negativo. Então, se eu levar isso daqui em consideração e considerar uma condição de estado estacionário, onde essa força que está aqui for igual a essa força que está aqui, só para a gente definir uma outra propriedade, então se a força de atrito com o solvente for igual à força do campo elétrico, esse íon não se movimenta, então ele está parado. Se eu levar isso daqui em consideração para definir um parâmetro, então eu tenho que a força do atrito é dada por 6π viscosidade, raio solvato dinâmico e velocidade, isso é igual a carga do íon que a gente está levando em consideração, vezes a carga do elétron, e vezes o campo elétrico aplicado entre aqueles eletrodos que a gente tem ali. É importante só salientar aqui que o campo elétrico tem a ver com a diferença de potencial aplicado que a gente tem aqui no sistema, e também da separação entre os eletrodos. Tá? Então, se eu quiser definir velocidade, eu quiser ter um parâmetro como velocidade, a velocidade ela é igual, então, à carga do íon vezes a carga do elétron, dividido por 6π, viscosidade, raio hidratado e o campo elétrico. Então, quanto maior for o campo elétrico aplicado, maior é a velocidade do íon. E aqui a gente tem uma série de constantes, então a carga do íon, a carga do elétron, o número π, a viscosidade do meio, então isso depende do meio que a gente está trabalhando, e o raio hidratado do íon, o raio solvato dinâmico desse íon que a gente tem aqui em solução. Esses parâmetros aqui são todas constantes que dependem da propriedade do íon, e ele é o que a gente define como mobilidade. A mobilidade do íon pode ser calculada a partir dos parâmetros carga do íon que a gente tem em solução, a carga do elétron, a viscosidade do meio, o raio solvato dinâmico e os outros parâmetros constantes que a gente tem aqui. Então a velocidade que a gente tem aqui, a velocidade com que esse íon se movimenta em solução no campo elétrico, a esse campo que a gente está aplicando entre aqueles dois eletrodos, é dada pela mobilidade vezes o campo elétrico que a gente está aplicando nesse sistema que a gente tem aqui.
Então isso é importante entender, como esse íon vai se movimentar em solução, é importante a gente entender quais são os processos que regem o movimento desse íon. Existe uma outra propriedade importante aqui, uma vez que a gente não tem só um cátion em solução, ou só um ânion em solução, à medida que a gente aplica uma diferença de potencial, e já que o ânion está indo no outro sentido, existe uma outra força que a gente também precisa começar a levar em consideração, que é esse íon sódio que a gente tem aqui tem atração, já que ele é um cátion, ele tem atração por carga negativa. Então, à medida que o cloreto está vindo para o polo positivo, ele vai interagir eletrostaticamente, ele vai ter uma interação eletrostática também querendo fazer com que o íon sódio se movimente nesse sentido aqui. E a partir desse momento, então, a gente deverá começar a considerar também que existe uma outra força que retarda esse movimento dos íons, que está relacionada com essa força que a gente tem aqui, que é uma força eletroforética. Essa força eletroforética acontece principalmente porque a gente tem um outro íon se movimentando, que tem interação eletrostática por aquele íon, e ela vai ser importante para a gente entender. Se essa concentração desses íons forem baixas em solução, essa força é cada vez menor. Mas como a gente vai levar em consideração que a gente pode trabalhar com soluções muito concentradas, essa interação pode ser algo que vai ser importante para a gente entender alguns desvios que podem acontecer nesse sistema. Então, no primeiro momento, o que eu queria mostrar é que a gente passa o movimento desses íons em solução, existem algumas forças que exercem que estão atuando para que ele se movimente. Um é a força do campo elétrico que a gente tem aqui, a outra é a força relacionada com o atrito que ele tem com o solvente, e tem a força eletroforética do íon de carga oposta desse contra-íon que a gente tem aqui em solução, que atua puxando esse íon nesse sentido. O fato das flechas estarem com dimensões maiores ou menores, isso não quer dizer que uma força é maior do que a outra, mas essa força também é responsável por retardar o movimento desses íons, e a gente vai começar a entender como isso pode atuar em soluções mais ou menos concentradas. E aqui só para a gente definir então a unidade que a gente tem de mobilidade, que foi um parâmetro que eu já mostrei para vocês na aula de potenciometria, dá para dar uma olhada depois lá, dada por metros quadrados, segundo a menos 1, volt a menos 1. Então, o campo elétrico que a gente vai aplicar aqui, que está diretamente relacionado com o potencial que a gente tem aqui, vai dar a velocidade, a partir daí a gente consegue definir a velocidade que a gente tem aqui do íon em solução. Bom, outra informação importante relacionada a essa movimentação desses íons em solução é a propriedade de resistência elétrica, quando a gente está discutindo aqui para condutores de primeira classe, então aqueles fios condutores metálicos, à medida que a gente aumenta a temperatura que a gente tem aqui, eu aumento a resistência elétrica. Então, quanto maior for a temperatura no sistema, maior vai ser a resistência elétrica que a gente tem para os condutores metálicos. Já no caso dos condutores eletrolíticos que a gente tem aqui, acontece o oposto. Então, nesses condutores eletrolíticos, o que começa a acontecer nesse sistema é que à medida que eu aumento a temperatura, eu diminuo a viscosidade. Então, se eu estou diminuindo a viscosidade, eu estou diminuindo aquela força de atrito que puxa o íon aí no sentido contrário do polo que ele tem que ir. E eu também acontece o seguinte, eu diminuo o grau de hidratação. Se eu diminuir o grau de hidratação, eu diminuo o raio que a gente tem solvato dinâmico, e com isso a gente faz com que aquela força seja cada vez menor, então meu íon se movimente mais rápido. Então a temperatura é algo que influencia bastante na mobilidade desse íon em solução e vai influenciar então como esse íon é transportado em solução e vai alterar a condutividade dessa solução que a gente está trabalhando. Então é um parâmetro que a gente tem que levar em consideração e é um parâmetro muito importante aí para esse tipo de medida. Bom, então uma vez que a gente está discutindo as medidas de condutividade que a gente tem aqui, e eu tenho dois tipos de condutores, tem a condução que acontece no condutor metálico, nesse condutor de primeira classe, e no condutor eletrolítico. O que é importante destacar aqui é que a condutividade, por exemplo, da prata metálica, se eu estiver utilizando um metal ali, ela é 10 a 9 vezes maior do que do condutor eletrolítico. Então quem vai ser o responsável por ser a etapa limitante da condução é o condutor de segunda classe, o condutor eletrolítico. E é esse que a gente está interessado em extrair informação para correlacionar com a concentração nessa amostra. Então, uma vez que esse daqui é meu limitante, eu não preciso me preocupar muito com a condução metálica, já que eu tenho um condutor metálico e a condução acontece bastante rápido, então quando a gente aperta o botão para ligar a luz, não demora
para transportar os elétrons até a lâmpada para que ela seja acesa. Então a gente está mais interessado com qual é a etapa limitante, e a etapa limitante são esses condutores de segunda classe que a gente tem aqui. Bom, então uma vez que a gente está interessado nessas medidas de condutividade, agora a gente precisa definir então o que é essa tal dessa medida de condutividade que a gente tem aqui. Então esses são os dois eletrodos que a gente estava discutindo antes que a gente tem em solução, e entre esses dois eletrodos a gente vai ter um volume de solução que contém os íons responsáveis por realizar a condutividade, ou por conduzir, ou por transportar a carga entre esses dois eletrodos que a gente tem aqui. Esses eletrodos que a gente está colocando aqui, eles são idênticos, a gente vai ver isso quando a gente usa na condutometria, e eles têm uma área S que a gente tem aqui, e eles estão separados no espaço aqui por uma distância definida, uma distância L que a gente tem aqui. Então, o transporte desses íons aqui, quando a gente aplica esse campo, ele é dado pela lei de Ohm, como se fosse num condutor metálico. Então, existe uma relação direta, então a corrente que passa, responsável pelo transporte desses íons aqui, depende do campo elétrico que a gente está aplicando e depende da resistência da solução. Então, quanto menos íons eu tiver em solução, maior vai ser minha resistência e menor vai ser a corrente desses íons que a gente tem no transporte. Então aqui, se eu tiver uma resistência muito alta, e como ela é inversamente proporcional à corrente, então eu tenho uma corrente muito baixa e vice-versa. Então a ideia aqui é que a gente usa a propriedade, vai usar a lei de Ohm para fazer algumas medidas, e o que importa para a gente aqui é tirar uma informação que está diretamente relacionada com a resistência. Além disso, como a gente já tinha discutido, quanto maior for a diferença de potencial aplicada também, maior é a força motriz que eu tenho para fazer aqueles íons se movimentarem. Então, assim, quanto maior for a energia que eu fornecer para que aqueles íons se movimentem, maior vai ser a corrente que a gente tem aqui no sistema. Antes de definir a condutância, é importante só a gente lembrar também que, já que a gente está fazendo uma analogia com condutores de primeira classe, a resistência específica, que era o que a gente tinha discutido aqui no slide anterior, ou a resistividade, ela também pode ser definida para condutores de segunda classe. E a resistividade que a gente tem aqui, ela é igual à resistência do material e depende da área dos eletrodos que a gente está trabalhando e quão separados esses eletrodos estão. E a resistividade que a gente tem aqui, ela é dada em ohms vezes centímetros. Então ela é uma propriedade do material. Nos condutores metálicos a gente sabe que a resistividade é uma propriedade que depende dos materiais e em solução também. Vai depender de qual íon está colocado nesse volume aqui entre esses eletrodos que a gente tem e que a gente vem trabalhando aqui. Uma vez definidas as propriedades, então, da resistência, que a gente pode fazer uma analogia com os condutores metálicos, a gente pode definir, então, a condutância. Então, assim, ela é dada pelo inverso da resistência que a gente tem aqui. Então, quanto mais resistiva for a minha solução, menos condutora ela vai ser. Então, a condutância é inversamente proporcional à resistência. E a partir daí, a gente pode usar a mesma discussão que a gente já vinha fazendo da resistência. Então, ela vai ser igual ao inverso da resistividade, vezes a área dos eletrodos que a gente tem e a distância nas quais eles estão separados. E a partir daqui, a gente pode definir então que o kappa, que é dado aqui como a condutividade da solução, ele é definido então como o inverso da resistividade. Então a condutância é o inverso da resistência e ele é dado pela condutividade do material que a gente está trabalhando, ou da condutividade da solução, vezes a área dos eletrodos dividido pela separação entre os eletrodos que a gente tem aqui. Então, no caso dessas soluções eletrolíticas que a gente tem, a condutância é representada pelo inverso da resistência e ela é expresso em ohm a menos 1, o recíproco do ohm, que é o que a gente define como a unidade de Sims, dado pela letra S que a gente tem aqui. Então, a condutância da solução é o inverso da resistência. Essa é a propriedade que a gente está interessado em extrair para fazer medidas sobre a quantidade de algum determinado analito que conduz em solução. Então, como a gente já tinha visto na outra equação, a gente também pode fazer uma analogia onde o inverso da resistividade que a gente tem aqui é definido como a condutância específica que a gente tem aqui, ou a condutividade. Então a condutividade, assim como a resistividade é uma propriedade que depende do material, a condutividade também é uma propriedade que depende do material e ele é o inverso da resistividade. E a gente definiu, já que eu tinha mostrado no slide anterior, que era o que a gente define como a condutância específica ou a condutividade. Então ela é dada por essa letra grega, o kappa,
e ela é expressa em ohma menos 1 por centímetro a menos 1. Então, como kappa, já que ele está diretamente relacionado com, inversamente relacionado com a resistividade, ele é uma propriedade que depende do material. Então, se ele é uma propriedade que depende do material, depende de qual é o íon que está em solução, ele vai ter valores diferentes. Mas mais do que isso, o kappa, já que a condutividade da solução depende da quantidade de íons, quanto mais íons eu tiver, melhor é a condução que a gente tem do transporte de carga em solução. Então o kappa também é uma propriedade que está diretamente relacionada à concentração desses íons que estão entre aqueles dois eletrodos que a gente está fazendo a aplicação daquela diferença de potencial. Então o kappa depende também aqui da concentração. Então essa é uma informação importante para a gente discutir. Então, uma vez que a condutividade é um parâmetro que depende da concentração, eu posso definir um novo parâmetro, que a gente está definindo aqui como condutividade molar. Então, eu estou dividindo pela concentração. Então, essa condutividade molar aqui, que é o que a gente está definindo, é um parâmetro que eu esperaria que ele seria um parâmetro que me tira o efeito da concentração. Então, eu estou normalizando pela concentração. Então, eu esperaria que para um determinado, para qualquer valor de concentração que eu teria, então, se eu medir o valor de condutividade e dividir pela concentração, eu esperaria sempre ter um valor normalizado de condutividade molar. Então, se eu pegasse qualquer eletrólito, aqui nesse caso, por enquanto a gente está considerando eletrólitos fortes, então nesses eletrólitos fortes que a gente tem aqui, eu estou levando em consideração que tanto o ácido clorídrico se ioniza totalmente, o ácido sulfúrico se ioniza totalmente, e os respectivos sais se dissociam totalmente aqui. Então eu esperaria que com o aumento da concentração eu teria valores aqui de condutividade molar sempre iguais, se eu não tivesse nenhum outro efeito além da força de atrito e do campo elétrico atuando. Mas é aí que a gente precisa lembrar daquela discussão que a gente fez nos slides anteriores. Então se eu tenho lá o meu átomo, o meu íon sódio, sendo acelerado por o eletrodo positivo segundo a força do campo elétrico, então eu tenho lá meu eletrodo negativo aqui. Uma das forças que atuam é a força de atrito com o solvente, que retarda esse íon que está aqui. Então essa força eu esperaria que ela fosse constante, eu dependeria do que a gente já viu da viscosidade, do raio solvatodinâmico e da velocidade com que esse íon está sendo acelerado. Então se por um potencial constante, eu esperaria que essa força fosse constante no sentido de retardar sempre teria o mesmo valor e no sentido de retardar sempre do mesmo jeito. Só que à medida que eu aumento a concentração, então o contra-íon, se eu pensar aqui no caso do sódio, nesse exemplo do acetato, eu estou aumentando a concentração, eles são cada vez mais próximos. Então à medida que esse acetato está sendo acelerado para o polo positivo, eu faço com que o sódio tenha interação eletrostática pela essa carga negativa, então aquela força eletroforética cada vez vai sendo maior à medida que esses íons estão mais próximos. Então, se ela está sendo cada vez maior, eu estou fazendo com que, à medida que eu aumento a concentração, eu faço com que essa solução conduza cada vez menos. Então, esse efeito que a gente percebe aqui, com o aumento da concentração, de fazer com que a condutividade molar caia com a concentração para eletrólitos fortes, como a gente está descrevendo aqui. Então, se eu fizer esse experimento e medir a condutividade molar, meço o valor de kappa e divido pela concentração, é esse efeito que a gente vai começar a ver ela caindo linearmente com o aumento da concentração, e a partir daí a gente pode ter efeitos mais pronunciados para concentrações mais altas, à medida que esses íons estão cada vez mais próximos. Então, um parâmetro, o que a gente pode começar a definir como algo importante aqui, é que existe um limite para essa condutividade molar. Se eu extrapolar essa reta aqui para concentração igual a zero, aqui a gente tem o que a gente define como a condutividade molar, a diluição infinita, que é quando esses íons estiverem o mais afastado possível e sem interação entre um e o outro. Então a ideia seria que nessa condutividade molar, a diluição infinita, a gente está definindo então pela letra grega delta zero ou delta infinito. Então seria como se esses íons estivessem o mais separados possíveis um dos outros, então a gente consegue tirar graficamente ou experimentalmente essa informação sobre a condutividade molar à diluição infinita. E se a gente perceber aqui para todos os eletrólitos fortes, dá para descrever essa como uma função, que é o que a gente define pela lei de Kohlrausch, que é a condutividade molar em uma determinada condição experimental, ela é igual à condutividade molar à diluição infinita, quando esses íons estiverem bem separados,
um dos outros, já que a gente não tem concentração zero, então isso aqui é uma medida que a gente pode relacionar essa separação grande entre esses íons que a gente está analisando. E ela vai cair em função da concentração, da raiz da concentração, por uma constante K multiplicado pelo valor da raiz quadrada da concentração desse íon. Então dá para descrever para esses eletrólitos fortes, então definindo aqui de novo, para todos esses eletrólitos fortes que a gente tem aqui, a gente pode descrever essa função que é dada pela lei de Kohlrausch, que mostra que a condutividade molar é igual à condutividade molar à diluição infinita menos K vezes a raiz da concentração. Então a gente consegue definir esse parâmetro que é a condutividade molar à diluição infinita. Contudo, quando a gente vai analisar a mesma informação, então se a gente fizer um experimento da condutividade molar e variar a concentração para um eletrólito fraco, no caso aqui o ácido acético, a gente já vê que o perfil é bem diferente. A condutividade do ácido acético é bem baixa, nessas concentrações que a gente está trabalhando. Se a gente estivesse pensando aqui, então, em valor, aqui tendo a raiz da concentração e aqui o valor de concentração. Então, imaginando que eu estou em concentrações altas, que 0,05. Então, a concentração do ácido acético aqui está perto da concentração analítica do ácido acético 0,05. E só que o que acontece? Como ele é um eletrólito fraco, eu tenho pouco H+, então dessa dissociação resultante do ácido acético aqui, eu vou ter pouco H+, e vou ter pouco acetato para conduzir a corrente elétrica. Então eu tenho poucos íons para ele ser um eletrólito fraco. Só que à medida que eu vou diluindo essa solução, então eu vou aumentando essa diluição, então eu vou favorecendo essa ionização aqui, e a condutividade começa a aumentar. Então ela não tem um comportamento linear como o dos eletrólitos fortes que a gente estava discutindo aqui. Então eu preciso definir uma outra maneira de tentar calcular a condutividade molar à diluição infinita para esses eletrólitos que a gente está definindo como esses eletrólitos fracos aqui e tentar entender o comportamento para esses eletrólitos fracos. Então como eu tenho um eletrólito fraco, uma das primeiras coisas que eu já posso começar a tentar entender a partir da lei da diluição de Ostwald é que o grau de ionização daquele íon que a gente tem, ou daquele, pensando no caso, nesse caso desse ácido que a gente tem aqui, ele é dado pela concentração analítica, aquilo que eu coloquei, que é o total do ácido acético que a gente tem aqui, sobre a parcela que se ionizou. Então, no caso, a concentração de acetato no equilíbrio, ou a concentração de H+, no equilíbrio. Então, se eu pensar que aqui eu coloquei uma determinada concentração analítica de ácido acético, e então antes do equilíbrio aqui eu não tenho nada de H+ e nada de acetato, então a partir no momento que que for estabelecido o equilíbrio desse equilíbrio químico que a gente está discutindo, eu vou ter então que aqui eu tenho 1 menos alfa, então a parcela que sobrou que não foi ionizada, vezes a concentração analítica do ácido acético. Aqui eu vou ter alfa, concentração analítica, no caso para o H+, essa vai ser a concentração do equilíbrio de H+, e no caso do acetato eu também tenho alfa, concentração analítica do ácido acético. Então se eu levar em consideração aqui que para o equilíbrio, levando em consideração que a constante de equilíbrio para essa ionização do ácido acético que a gente tem aqui é dada pela concentração do equilíbrio de H+, vezes a concentração no equilíbrio de acetato, sobre a concentração no equilíbrio do ácido acético. A gente tem que a constante de equilíbrio pode ser definida por alfa ao quadrado, concentração analítica do ácido acético ao quadrado, sobre 1 menos alfa, concentração analítica do ácido acético. Então, dividindo, cortando aqui e aqui, a gente tem que a constante de equilíbrio que a gente está tendo aqui, ela é dada por alfa ao quadrado, concentração analítica do acetato, sobre
1 menos alfa. Agora, rearranjando essa equação aqui para a gente definir alguns parâmetros com relação a tentar definir a condutividade molar à diluição infinita. Então eu tenho aqui aquela equação que a gente tinha visto, era que o Ka era igual a alfa ao quadrado, concentração analítica do ácido acético, dividido por 1 menos alfa. Então eu posso rearranjar essa equação aqui para ficar 1 menos alfa igual a alfa ao quadrado, concentração analítica do ácido acético, sobre Ka. Se eu somar alfa dos dois lados aqui, então eu vou ter 1 é igual a alfa ao quadrado, concentração analítica do ácido acético, sobre Ka, mais alfa. Se eu ainda só deixar tudo no mesmo denominador, por outro lado, eu vou ter aqui alfa ao quadrado, concentração analítica do ácido acético, dividido por Ka, mais Ka sobre Ka, deixando tudo no mesmo denominador, vezes alfa. Dividindo esse lado por alfa e esse lado por alfa, o que dá para descrever aqui, então só para a gente arranjar para facilitar a próxima equação que a gente vai definir, eu tenho que 1 menos alfa é igual a alfa, concentração analítica do acetato, então aqui deixar ao quadrado, não vou pular uma etapa aqui, Ka vezes alfa, corto aqui, mais Ka sobre Ka, alfa sobre alfa. Então, rearranjando só essa equação aqui agora, a gente vai ter então 1 sobre alfa é igual a 1 mais alfa, concentração analítica do ácido acético, sobre Ka. Então, pegando essa equação que a gente discutiu aqui, então a gente tinha lá 1 sobre alfa é igual a 1 mais alfa, concentração analítica do ácido acético, sobre Ka. A gente pode definir também o alfa, e aí, levando em consideração essas definições que a gente está fazendo sobre condutividade molar, alfa ele pode ser definido como uma parcela daquele íon que a gente tem, do que se dissociou, sobre o todo. O todo a gente pode levar em consideração como a condutividade molar à diluição infinita, quando esses íons são totalmente separados, que seria o valor que a gente tem aqui para os eletrólitos fortes, quando a gente tem para concentração igual a zero, sobre a condutividade de uma condição real, onde ele tem uma determinada concentração e só uma parcela dele está dissociada ou só uma parcela dele está ionizada, no caso dos ácidos que a gente está trabalhando aqui. Então o alfa também pode ser definido dessa forma. Então se eu levar isso daqui em consideração, eu tenho que a condutividade molar ela é igual a alfa condutividade molar à diluição infinita. Se eu fizer o recíproco, fizer 1 sobre aqui, então eu vou ter que 1 sobre a condutividade molar é igual a 1 sobre
condutividade molar à diluição infinita, vezes 1 sobre alfa. E esse é o motivo de eu ter feito aquela dedução anterior. Aqui a gente tem o 1 sobre alfa. Então aqui a gente vai ter agora 1 sobre a condutividade molar, que é igual a 1 sobre condutividade molar à diluição infinita, vezes 1 mais alfa, concentração analítica do ácido acético. Aqui definindo, que eu tinha esquecido de colocar aqui do ácido acético, sobre K. Então agora a gente vai ter aqui que 1 sobre a condutividade molar é igual a 1 sobre a condutividade molar à diluição infinita, mais alfa que a gente tinha aqui, eu já posso descrever utilizando essa equação que a gente já tinha descrito aqui. Então eu vou ter lá condutividade molar sobre condutividade molar à diluição infinita, vezes concentração analítica do ácido acético, sobre Ka. Então o que a gente vai ter aqui agora é essa equação escreve que 1 sobre a condutividade molar é igual a condutividade molar à diluição infinita, mais 1 sobre, só deixando aqui em evidência essa outra parte, Ka vezes condutividade molar vezes a concentração analítica do ácido. Então, se eu pegar agora num gráfico aqui e construir um gráfico que é 1 sobre a condutividade molar no eixo Y e no eixo X, colocar aqui condutividade molar, que é um parâmetro que a gente consegue calcular experimentalmente a partir do kappa e da concentração, vezes a concentração analítica do ácido que a gente tem aqui, isso daqui vai dar uma reta. Pode ter influência para valores de concentração mais alta, interferência devido à mobilidade, àquele retardamento da força eletroforética, mas se eu extrapolar aqui para a condição de concentração igual a zero, eu tenho aqui então o parâmetro 1 sobre condutividade molar à diluição infinita. Então assim a gente consegue, tanto para eletrólito fraco quanto para eletrólito forte, calcular o parâmetro, esse parâmetro que é importante para a gente entender, que é a condutividade molar à diluição infinita. E por que é importante esse cálculo da condutividade molar à diluição infinita? Então a gente sabe, a partir da lei da migração independente de Courant, que a condutividade molar à diluição infinita, tanto para eletrólitos fortes quanto para eletrólitos fracos, é dada pela condutividade iônica molar do cátion e da condutividade iônica à diluição infinita do ânion. Então é como se eles estivessem totalmente separados, então a condutividade molar à diluição infinita dos seus respectivos íons me dão a informação da condutividade molar à diluição infinita daquele sal ou daquele ácido que a gente está tentando discutir. Só para ter uma ideia, depois eu posso preparar um outro vídeo, então a ideia é que essa condutividade molar, tanto do cátion quanto do ânion, então a condutividade molar, o lambda que a gente tem aqui, tanto do cátion quanto do ânion, ele é dado pela carga do íon que a gente tem, vezes a mobilidade, que é aquele parâmetro que a gente já definiu no slide anterior, vezes a constante de Faraday. Então a constante de Faraday, que a gente vai utilizar bastante para as outras técnicas, que é 96.485 coulombs aqui, por mol de elétron. Então, essa informação que a gente tem aqui, a condutividade, a informação que a gente tem da condutividade molar à diluição infinita, ela é calculada a partir da mobilidade do íon, que tem todos aqueles parâmetros que a gente viu na equação anterior. Então, a gente pode calcular a mobilidade molar à diluição infinita dos íons
a partir das suas respectivas mobilidades, e a partir das respectivas mobilidades, tanto do cátion quanto do ânion, a gente pode ter uma informação sobre a mobilidade, a diluição infinita daquela substância que a gente está tentando analisar. Então, a condutividade molar, a diluição infinita de um sal, ela é dada pelos seus respectivos cátions e ânions da condutividade molar, a diluição infinita desses íons que a gente tem em solução. Então, essa aqui é o que define pela lei de migração independente de Courant. Então, isso é importante para a gente entender principalmente as titulações. Então, se eu sei qual é o cátion e o ânion, eu vou ter uma ideia sobre qual é a condutividade de uma solução, tendo essas informações que a gente tem sobre a condutividade molar, a diluição infinita dos íons, que é calculada a partir da mobilidade desses íons que a gente tem, e a gente tinha visto naquela aula de potenciometria. Então, uma vez entendida essa parte da condutividade molar iônica desses íons que a gente tem aqui, então a partir da mobilidade a gente pode calcular tanto para o cátion quanto para o ânion, e uma das informações importantes, então se eu pensar aqui que eu tenho, por exemplo, no caso, o átomo de sódio, então à medida que quando ele perde um elétron, esse íon é menor, então eu tenho lá o íon sódio aqui, e no caso do cloreto, por exemplo, do ânion, quando ele ganha um elétron, então ele aumenta o tamanho. Só que o que é importante definir aqui, a gente já tinha discutido algumas informações importantes quando a gente estava discutindo na aula de potenciometria. Que uma tem a ver com o H+, e outra tem a ver com cloreto, a gente já volta nessa discussão um pouquinho. Então se eu pegar aqui íons que têm a mesma carga, por enquanto eu vou só excluir o H+, pelaquela discussão que a gente já tinha feito na aula anterior. Então se eu tenho aqui no caso do lítio, o lítio tem o raio iônico do lítio, ele é 90 picômetros, do sódio é 116, e no potássio é 152. Então, só pegando esses três aqui para essa nossa discussão. Então, eu estou aumentando o tamanho do íon, só que eu tenho a mesma carga. E se eu levar em consideração que o lítio é o menor, então eu tenho a maior densidade de carga, isso faz com que o lítio, então, tenha o maior raio hidratado aqui. Porque ele tem a maior densidade de carga, isso faz com que ele se mova menos, então ele deve conduzir menos, que é o que a gente está observando aqui. O lítio é o menor, então ele conduz menos do que o sódio, e ele conduz menos do que o potássio, que é o íon maior, levando em consideração a mesma carga. Então aquilo que a gente tinha discutido do raio solvato dinâmico é algo que a gente pode observar aqui quando a gente está levando em consideração os valores de condutividade molar iônica. Já no caso do H+, vocês podem ir lá no vídeo que está no card aí para relembrar o que a gente tinha discutido. Então aquele mecanismo de Grotthuss, já que a gente está em água aqui, faz com que o H+ se mova muito, muito mais rápido, apesar de mesmo ele sendo muito pequeno, o que é válido também para o OH-. Então, essa tabela aqui é extremamente importante para a gente entender. Aqui a gente sabe qual é a contribuição de cada íon, de cada cátion e de cada ânion para uma determinada condutividade. Então, se a gente sabe quais são os íons que estão em solução, a gente pode ter uma ideia de qual é a condutividade e como ela muda. Então isso é extremamente importante, essa tabela é extremamente importante para entender as curvas de titulação condutométricas. Bom, então como a gente tinha discutido lá no início da aula, a ideia é que eu tinha dois eletrodos onde eu aplicava uma diferença de potencial. Só que aqui a gente precisa entender um pouquinho melhor como é essa diferença de potencial ou essa corrente que a gente está aplicando nesse sistema entre aqueles dois eletrodos que a gente tem ali. Então se uma das coisas que eu quero medir está relacionada com o conteúdo de íons que a gente tem em solução, então imagina que se eu vier aqui e aplicar uma corrente contínua, onde eu não altero os polos, então eu aplico uma corrente contínua ou um potencial contínuo, sem alterar os polos, então que esse eletrodo fique sempre como polo positivo e esse sempre fique como polo negativo. Como essas correntes que a gente está aplicando são correntes relativamente altas, ou potenciais relativamente altos, então a gente está falando de tensões da ordem de 6 a 10 volts, eu posso fazer com que tenha eletrólise. Então, se um determinado íon tiver a capacidade de se oxidar ou seduzir um desses eletrodos, eu tenho eletrólise. Então, imagina que eu tenho cloreto e vai formar o gás cloro. Então, está diminuindo o conteúdo iônico de íons que a gente tem aqui. Então, eu não posso fazer isso num sistema onde eu tenho corrente ou potencial contínuo. Então, a principal informação que a gente tem aqui é que quando a gente faz a aplicação dessa diferença de potencial ou de corrente, a gente tem que fazer no modo alternado, no modo AC, principalmente porque eu quero evitar, eu só quero que esses íons que estão aqui se movimentem, ora para o polo positivo, e se eu fizer agora trocar no modo alternado, esse vira positivo,
e esse daqui vira negativo, esse íon se move agora não mais para esse lado, se move para o lado oposto. Então esses íons ficam só se movimentando para evitar a eletrólise. Então essas medidas de condutividade são sempre feitas com correntes ou potenciais alternados, em frequências altas, para evitar justamente que esse íon consiga chegar até aquela superfície daquele eletrodo e sofrer uma oxidação ou uma redução. Então a gente está falando aqui de alternar esses potenciais, alternar essas frequências da ordem de 60 a até 10.000 Hz, para justamente evitar que a gente tenha eletrólise e altere o conteúdo iônico, já que é isso que a gente está medindo nessa técnica. Então é importante que a gente faça com que esses íons não tenham eletrólise. Então a corrente que a gente usa aqui, esse é um dos poucos métodos que a gente vai discutir nessa parte agora no canal, desses íons na qual a gente aplica uma diferença de potencial, mas uma diferença de potencial ocorrente alternada, justamente porque a gente quer evitar a eletrólise. Bom, e uma vez que a gente sabe agora qual é a forma com que a gente aplica esse estímulo nesse sistema, então que a gente quer evitar a eletrólise, é importante entender como é que a gente faz a medida. Então a gente tem sistemas, na parte física desse sistema que a gente tem aqui, a gente pode montar o que a gente chama dessa ponte de Coulomb, e esses sistemas têm a ideia do que? Aqui eu tenho um resistor, onde eu posso mudar esse resistor, então eu vou ter diferentes comprimentos para esse lado dessa resistência ou para esse lado. Aqui a gente tem a nossa célula condutométrica, então a gente tem aqueles dois eletrodos colocados ali, que a gente já vai ver no próximo slide. Então a gente tem os dois eletrodos colocados naquela solução. E aqui, o que a gente vai fazer nesses sistemas, na parte física desses sistemas, o que a gente tem é que, se eu variar esse resistor de comprimentos diferentes que a gente tem aqui, quando a corrente aqui for zero, significa que a resistência desse capacitor vezes essa daqui é igual à resistência que a gente tem aqui vezes a resistência que a gente tem desse outro resistor que a gente tem aqui, que a gente sabe o comprimento por alterar aqui. Então, a partir desse momento, o que vai acontecer é que aquela resistência que eu não sei, que era da célula condutométrica, que era o Rx aqui, eu consigo determinar a partir das resistências definidas que eu tinha, daquele sistema, e da resistência do capacitor, que era o capacitor que tinha colocado aqui. Então assim a gente calcula qual é a resistência daquela célula condutométrica que a gente tinha naquela solução problema, e o inverso vai me dar o valor de condutância. As células condutométricas podem ter geometrias diferentes. O mais importante é que a dimensão dos eletrodos são sempre iguais. Então justamente porque a gente tem aquela seção transversal por onde a corrente passa, se tiver diferença entre as áreas, o que tiver menor área vai ser o limitante. Então, a gente pode ter geometrias diferentes e principalmente a gente utiliza aqui nesses sistemas eletrodos de platina, justamente para eles serem inertes e evitar qualquer tipo de contaminação das soluções por algum processo de oxidação do material ou até mesmo por liberar algum material na solução, um íon que poderia mudar a condutividade. Então a gente trabalha com materiais inertes em geometrias diferentes. Essas aqui principalmente para titulações, e essa daqui quando a gente quer medidas de grande exatidão, porque a gente não quer alterar muitas distâncias dos eletrodos por bater ou por ter algum problema de alterar a separação entre eles, que não seria um problema, já que a gente vai ver que existe uma maneira de calibrar essas células com relação a entender a geometria, caso ela seja alterada. Toda vez que você for usar o equipamento, ele vai pedir para você calibrar, que é o que a gente vai ver nos próximos slides. Então essas células tem os eletrodos paralelos, de geometrias diferentes, e aqui a gente tem uma parte de vidro para proteger justamente para esses eletrodos não ficarem mudando de dimensão, para não ter colisão de nada com esses eletrodos aqui, para não danificar esses materiais. Só lembrando então, já que a gente já falou isso aqui uma vez, é importante controlar a temperatura. Então toda vez que a gente for utilizar para soluções, como a gente já viu, uma vez que a gente tem que para soluções eletrolíticas, quando a resistência diminui, a gente aumenta, a resistência diminui com o aumento da temperatura, e aí o que vai acontecer, a condutância é o inverso da resistência, então ela vai aumentar com o aumento da temperatura. Então a gente sempre tem que controlar nesses experimentos, então a gente pode ter banhos termostatizados para controlar a temperatura, então isso é importante para a gente conseguir ter um controle da temperatura e vai ser importante para entender a parte das titulações. Bom, então dentro dessas células condutométricas, dentro dessas medidas condutométricas, tem um parâmetro que a gente define como constante geométrica. A constante geométrica está diretamente relacionado com os parâmetros de dimensão, separação entre os eletrodos, o L, e a área dos eletrodos que a gente tem aqui.
Então a gente tinha visto que a condutância é 1 sobre R, e ele é dado pela condutividade vezes a área dividido pela separação entre os eletrodos. Se eu só rearranjar essa equação aqui, então pela condutividade vezes o R, isso aqui é igual a um parâmetro que a gente define como a geometria da célula. Isso aqui é o que a gente define então como constante da célula. A constante da célula é um parâmetro que não muda se eu não mudar a separação entre os eletrodos e a área. Ele é um parâmetro que não muda e ele é dado pela condutividade do material que a gente está trabalhando e pela resistência que esse material tem à passagem de corrente. Então essa é uma propriedade que depende só da geometria do material, ou da geometria da célula e do material que está entre aqueles dois eletrodos que a gente está utilizando. Então, só para a gente determinar essa informação, que é o valor de constante de célula, então toda vez que o equipamento for ligado, ele vai perguntar para você, coloque uma solução de condutividade conhecida, que normalmente a gente utiliza o KCl para fazer isso, que a gente já vai discutir. Então, a condutividade molar que a gente tem aqui é dado pela condutividade dividido pela concentração. Se eu substituir na equação da constante de célula, a gente tem que a constante de célula que a gente tem aqui é dada pela condutividade molar, concentração e resistência. Isso aqui vai ser importante para a gente entender as medidas de condutividade diretas que a gente pode fazer. Então a gente tem parâmetro aqui, ó, concentração. Então se eu rearranjar essa equação que está aqui, concentração é igual ao parâmetro geométrico que a gente tem aqui, dividido pela condutividade molar, que é um parâmetro que a gente pode medir a partir da condutividade, sobre R. Então aqui a gente pode, a partir dessas informações que são parâmetros que a gente ou mede ou consegue calcular a concentração. Então isso é importante para as medidas de condutividade direta. Então a resistência da solução que a gente vai ter aqui é o que a gente pode medir. A condutividade molar, se a gente sabe o que a gente está medindo, a gente consegue tirar essa informação que está aqui. E a partir daí a gente consegue calcular a concentração da solução de uma forma direta, então pelo método direto, apesar dele não ser muito utilizado, como a gente já tinha comentado, uma vez que eu só preciso ter uma solução pura daquele sal para poder fazer uma medida analítica sobre a quantidade, que é o que a gente já vai discutir nos próximos slides. Então, para calibrar essas células, o que normalmente a gente faz é utilizar uma substância que já tenha uma condutividade tabelada. Então, se eu pegar uma solução de KCl nessas quantidades em quilograma de solução, eu sei quais são as condutividades dessas soluções para essas diferentes concentrações. A gente lembra que a gente já tinha discutido que a condutividade era um parâmetro que dependia da concentração. Então aqui a gente está de novo mostrando isso daqui. Então uma vez que eu sei esse valor da condutividade para uma solução conhecida, eu posso pegar essa informação tabelada e substituir para poder fazer o cálculo da constante da célula. Então, a partir daí, a gente consegue saber o valor da constante da célula e calibrar os sistemas para as medidas que a gente está fazendo. Como eu já tinha mostrado anteriormente, aqui a gente pode rearranjar a equação para tirar então, informações sobre medidas diretas da condutividade. Então, as medidas diretas a partir dessas medidas de condutividade, elas são importantes justamente quando a gente sabe a pureza da água, mas o problema é que sempre é muito difícil ter amostras que têm um único sal. Então a contribuição do transporte, dessa migração desses íons pelo campo elétrico é dada por todos os íons que estão em solução. Então eu vou medir a concentração total desses íons que estão ali. Então por isso seria interessante utilizar a cromatografia de íons para separar. Mas se caso eu tiver uma solução muito pura, a partir desses valores da constante de célula e informações que eu posso medir, como a condutividade molar e a resistência, eu posso calcular a concentração, como esse exemplo que a gente vai discutir agora. Então, pegando um exemplo aqui, onde a gente quer calcular a concentração de uma solução diluída aqui de acetato de sódio, a ideia é utilizar aquela fórmula anterior que a gente tinha visto, que então a concentração que a gente tinha do sistema era dada pela constante da célula, sobre a condutividade molar, vezes a resistência. Então, a partir daí, a gente tinha uma célula condutométrica. Nessa célula condutométrica, a área dos eletrodos era de 1 centímetro e eles estavam separados de 0,25 centímetros.
E a medida de resistência que a gente fez esse sistema, utilizando aquele sistema daquela ponte de Kohlrausch, era essa daqui. Então, esse parâmetro constante da célula que a gente tem aqui, é esse parâmetro que está descrito aqui. Substituindo o parâmetro constante da célula, a gente chega nessa equação que está aqui. Então, para calcular a condutividade molar, eu fiz uma aproximação para a condutividade molar à diluição infinita, só para esse cálculo, que é esse parâmetro que está colocado aqui. Tem a contribuição de cada íon retirado daquela tabela que a gente já tinha discutido. E a partir daí, substituindo os valores calculados, a gente calcula a concentração de uma forma direta, sem utilizar nenhum tipo de curva de calibração. Mas no mundo real, lembra que isso aqui só é válido se eu tiver uma solução que só tenha a contribuição desses íons aqui para poder fazer o cálculo de concentração. O que inviabiliza muito o uso da condutometria para essas medidas de concentração direta num mundo onde dificilmente eu vou ter uma amostra que só tenha acetato de sódio. E isso faz então com que a gente utilize muito mais a condutometria para titulações, para detectar o ponto final de titulações, em vez de calcular diretamente a concentração por essa fórmula que a gente está discutindo. Bom, então para as medidas relativas, que são essas medidas para titulações, as medidas de condutividade são muito interessantes para a gente fazer medidas do ponto final da titulação, quando uma titulação parou, ao invés de utilizar indicadores colorimétricos. Isso é bastante interessante para aumentar a exatidão da detecção do ponto final. Então, isso torna muito mais fácil conseguir detectar esse ponto final e sem muito erro do operador. Então, a ideia é que se eu tiver lá numa titulação, então eu tenho lá uma bureta, onde eu tenho um determinado titulante, por exemplo, NaOH, e estou titulando essa solução aqui com o NaOH e titulando um ácido. Então a ideia é utilizar um condutivímetro, então para medir a condutividade. Utilizando esse condutivímetro, tem informações relativas à variação da condutividade. Então aqui eu tenho informações sobre a condutividade. E a partir dessas informações da condutividade, eu tenho o volume do titulante, que eu estou colocando aqui no caso, por exemplo, o NaOH. E a partir daí, utilizar essas curvas para poder fazer, a partir dessas medidas relativas. Então eu não preciso ter só o HCl aqui, posso ter outros íons no fundo, que me dão de fundo que me dão essa condutividade, mas a variação dessa condutividade vai me dar alguma informação que vai fazer com que eu consiga detectar em algum momento o ponto final daquela titulação. Então essa é a ideia de utilizar as medidas de condutividade para esse tipo de medida. Então isso me ajuda bastante em detectar esse ponto de viragem com bastante exatidão e precisão, tá? Então a ideia aqui agora é, a partir então desses dados eu consigo construir o gráfico como a gente já tinha comentado e tirar essas informações para conseguir determinar então esse ponto final dessa titulação. O que é mais importante dessas curvas é que ao invés de obter perfis sigmoidais, quando a gente tinha curvas de titulações onde estava medindo, por exemplo, aqui pH para os métodos potenciométricos, a gente tinha lá pH por volume de NaOH, pensando nessa mesma titulação, estou colocando lá um eletrodo de vidro, a gente tinha perfis sigmoidais para essas titulações e detectava o ponto de viragem a partir desse ponto para essas curvas potenciométricas. O que é interessante para as técnicas condutométricas é que eu não preciso, para esse tipo de titulação, eu precisava pegar muitos pontos nessa região para definir muito bem esse salto. Já quando eu estou utilizando os métodos condutométricos, o que a gente vai obter como nessas titulações, então a gente vai ter lá condutividade pelo volume de NaOH, a gente vai ter um encontro de retas. Então assim, eu tenho uma reta aqui, onde acontece um determinado processo que a gente já vai discutir, e tem uma outra reta que muda muito depois do ponto estequiométrico, para uma outra direção, por exemplo. O encontro dessas duas retas me define o ponto estequiométrico e o volume que a gente gastou de NaOH aqui. Diferentemente do que a gente tinha nas técnicas potenciométricas, eu preciso ter muitos pontos aqui e muitos pontos aqui. Então eu não preciso definir muito bem essa viragem aqui no experimento. Então isso é algo que facilita bastante encontrar esse ponto dessas curvas de titulação pelos métodos condutométricos.
Então, essa variação de condutividade que a gente tem aqui, então fica muito fácil a gente conseguir detectar essas viragens. E essa técnica é utilizada muito para reações de neutralização, de complexação e de precipitação. Contudo, a gente não utiliza muito para métodos de óxido-redução. Por quê? Na grande maioria das vezes, o conteúdo iônico para essas técnicas de óxido-redução é preciso ter muito ácido, por exemplo, para que uma determinada reação de óxido-redução aconteça. Se o meio é muito ácido, eu vou ter muito H+. E lembrando, o H+ é um íon que tinha uma condutividade bastante alta na tabela de condutividade molar iônica. Então, esse íon, se ele está numa concentração muito alta, qualquer variação de outro íon nessa solução não vai fazer mudar muito a condutividade. Então, eu não consigo ter essas medidas relativas para poder fazer a detecção. Então, para medidas de reações de óxido-redução, não são muito utilizadas a detecção do ponto final utilizando a técnica instrumental da condutometria. Mas para as outras técnicas de neutralização, complexação e precipitação, a gente tem um uso bastante grande, que é o que a gente vai discutir, principalmente para neutralização e precipitação, alguns exemplos. Então, como eu já tinha comentado, o parâmetro temperatura é um parâmetro importante, então eu posso utilizar banhos termostatizados, então eu tenho que evitar que a temperatura aumente muito durante a minha titulação, porque eu quero só que as mudanças de condutividade tenham origem pela reação que a gente está executando. Então não sejam alteradas pela temperatura. Então, numa titulação, a gente só precisa ter a concentração daquelas espécies sendo alterada pela reação química que a gente quer utilizar e que tem a estequiometria definida. Então isso aqui é algo que a gente precisa controlar com banho termostatizado, quando a gente estiver fazendo o experimento, mas algo que é importante a gente levar em consideração também é o efeito da diluição. Se eu colocar lá numa solução de NaCl ou NaOH, por exemplo, vou pensar aqui então em ácido clorídrico, se eu colocar um condutivímetro para fazer a medida, então eu coloquei lá meus eletrodos e estou fazendo a medida de condutividade, se aqui eu jogar água, a medida de condutividade, à medida que eu jogo água, vai ser alterada. Eu estou mudando a quantidade de íons que estão entre esses eletrodos, eu vou mudar a minha medida de condutividade. Então eu estou diluindo essa solução. Ela vai ficando menos condutora à medida que eu vou diluindo. Quando eu faço uma titulação, é isso que a gente está fazendo. O volume está sendo alterado aqui, já que a gente coloca grandes volumes. Então eu preciso sempre corrigir a condutividade que eu estou medindo para como se eu tivesse não tivesse um efeito da diluição, que é o que a gente utiliza esse fator de correção aqui nas titulações, que é o volume inicial que eu tenho no experimento, mais os volumes que a gente foi adicionando. Então se eu pegar um exemplo, se eu fizesse uma titulação aqui entre NaOH e HCl, e estou com o meu condutivímetro fazendo as medidas, então no primeiro, inicialmente eu teria a condutividade ou a resistência daquele sistema, e aqui eu teria a condutividade em sims, e aqui a resistência em ohms. Então para o volume inicial que eu tenho ali, digamos que aqui eu tivesse 10 ml, eu tenho o valor de resistência, que é dado por 110 ohms, e o inverso vai me dar a resistividade, 0,009. Quando eu adiciono 2 ml de NaOH, a resistência do meu sistema mudou para 130. E com isso, se ela aumentou, a condutividade diminuiu. Então ela mudou lá para 0,077. Só que meu volume mudou agora de 10 ml, ele mudou para 12 ml. Então a minha condutividade já diminuiu, e ela diminuiu só pelo efeito da diluição. Então para tentar corrigir isso, eu sei que o valor que eu estou esperando é um valor maior, eu utilizo esse fator de correção. Então eu tinha 10 ml mais 2 ml dividido pelo volume inicial, que era o meu volume de 10 ml. Então eu vou ter lá o fator de correção de 1,02. Se eu multiplicar esse valor agora por esse valor que a gente tem aqui, a gente chega no valor de 0,0078. Então esse valor agora está corrigido aqui por esse efeito da diluição. Então já que a gente está aumentando muito o volume dessas titulações que a gente está fazendo o experimento aqui. Então eu tenho que corrigir o volume
para justamente corrigir esse efeito da diluição nas titulações. Então agora tentando pegar um exemplo para tentar interpretar essas curvas de titulação, então o importante é a condutividade dessa solução que a gente está tentando estudar, ela depende então da condutividade dos íons que estão na solução. Então aquela tabela onde a gente tem a condutividade molar iônica dos íons é algo importante para a gente tentar entender. Então aqui eu estou querendo fazer uma titulação ácido-base, então eu tenho lá NaOH, e aqui eu tenho ácido clorídrico. Aqui eu conheço a concentração do NaOH, vou conhecer o volume do NaOH no ponto final que a gente já vai discutir, e quero determinar qual é a concentração do ácido clorídrico, que essa informação eu não sei qual é. Então é isso que a gente quer fazer nessa titulação. Então o que eu vou fazer? Em vez de eu utilizar um indicador, como a fenolftaleína visual, aqui a gente vai fazer o quê? Colocar os eletrodos, colocar a célula condutométrica, e vai aplicar aquela diferença de potencial ou corrente alternada. Então a gente está aqui aplicando uma corrente alternada. E está medindo desse sistema aqui a resistência, que vai me dar uma informação sobre a condutividade do sistema. E então é isso que a gente está medindo ali no experimento. Então eu vou ter lá a condutividade, que é essa informação que eu estou medindo do sistema. E à medida que eu for fazendo as titulações, eu estou corrigindo por aquele fator de diluição, para a gente tirar a diluição dessa informação. E aqui a gente está adicionando os volumes de NaOH. Então, em algum momento, vai acontecer aqui o ponto final daquela titulação, que é o que a gente está querendo detectar de maneira instrumental. Então, no início do meu experimento aqui, o que eu tenho majoritariamente? Eu tenho H+, e cloreto. E o que vai acontecer nessa reação de neutralização? A gente está neutralizando o H+, mais OH-, tendo água, que é um produto que não é um íon, que não vai conduzir corrente elétrica nessa solução que a gente está trabalhando. Então, à medida que, no começo do experimento, o que eu vou esperar é que eu tenha uma condutividade bastante alta, porque eu tenho o H+, que tem uma condutividade molar iônica alta aqui. E esse H+, que eu estou tendo aqui, eu estou substituindo esse H+, pelo sódio, que vem da boreta que está aqui. Então, se eu pensar na contribuição de íon por íon, né? Então, o que vai acontecer é que a concentração de H+, nesse primeiro ramo da curva aqui, ele vai cair. Então, se eu só pensar no H+, eu vou ter a quantidade de H+, aqui caindo, então a condutividade responsável pelo H+, vai cair aqui em solução. E eu estou colocando um íon aqui, então se eu pensar aqui no H+, e o íon que eu estou colocando aqui é o sódio, que é um íon que aumenta muito pouco a condutividade, só que a concentração de sódio no Becker que está aqui vai aumentar. Então o que a gente vai ter aqui é, no caso do sódio, a concentração do sódio vai aumentar, então a condutividade por causa do sódio vai aumentar aqui. O cloreto vai ficar sempre constante, já que a gente está corrigindo o efeito de diluição, a concentração dele não muda. Então, só estou colocando dos íons que estão sendo alterados aqui. Então, do cloreto a gente levaria em consideração que a quantidade de cloreto na solução não muda. Então, a gente está colocando aqui como a quantidade de cloreto que está aqui. Quando terminar a titulação também não entra mais cloreto no sistema. Então, para o cloreto é como se ele sempre estivesse constante. E o que vai acontecer aqui é que a quantidade de OH menos até o ponto final, ela vai ser majoritariamente a condutividade vai ser controlada pela quantidade de H+ que está sendo retirado. Então o que vai acontecer se eu somar todas essas condutividades é que a condutividade está caindo até o ponto final. O que vai acontecer depois do ponto final? Quando acabar todo o H+, ou ficar numa concentração muito baixa, quando a gente neutralizar e chegar lá numa solução com pH 7, é que a partir daí eu vou começar a colocar em solução sódio, que vai continuar aumentando a quantidade em solução, e vou colocar OH-, que também é um íon que tem condutividade alta aqui. Não tão alta quanto do H+, mas a condutividade vai aumentar
bastante também aqui depois do ponto final. Então, se eu somar tanto a do sódio que foi aumentando quanto a do OH-, a gente vai ter esse perfil dessa curva. Então, aqui a gente tem, nesse caso aqui, o do OH- que vai aumentando, já que a gente vai colocar ele em solução agora, e ele não reage mais com o H+, que está aqui em solução. Então, a gente tem a condutividade caindo, 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 e depois do ponto estequiométrico ele começa a aumentar por causa do excesso de OH- que a gente coloca em solução. Então, o que vai começar a acontecer nesse experimento aqui agora? Depois do ponto estequiométrico, a gente tem uma quebra da curva. Então, muda a inclinação. Então, o encontro dessas duas retas que tem aqui, que se a gente fizer projetar essas duas retas aqui, me dá o volume de NaOH gasto. Se eu sei o volume de NaOH agora, sei a concentração, sei o número de mols de OH- gasto, e a partir daí eu consigo agora então calcular o número de H+, que eu titulei, e a partir daí então agora eu consigo calcular a concentração do ácido clorídrico, já que eu sei a estequiometria da reação que é 1 para 1. Então a partir daí, a gente consegue agora, a partir dessas curvas de titulação, saber qual é o perfil delas, a partir das condutividades iônicas de cada íon que a gente tem ali em solução, e a partir daí a gente consegue então saber como vai ser o comportamento da curva e ter uma ideia do que vai acontecer com essas titulações que a gente vai realizando. Então dá para entender o perfil da curva a partir da condutividade, a partir da contribuição de cada íon que a gente tem em solução. O que é importante é que se eu alterar então a concentração tanto do NaOH quanto do ácido clorídrico, diluir essas soluções, como essas titulações, a condutividade depende da concentração, então se eu tiver curvas lá agora de titulação, então a condutividade vezes o fator de correção, para concentrações de NaOH e HCl diferente, então imagina que agora a curva anterior que a gente teve era uma curva que estava assim, então aqui eu definia lá o ponto estequiométrico. Se eu diluir tanto o titulante quanto o titulado, o que vai acontecer com essas curvas é que elas vão abrir mais. Então, assim, elas vão ter efeito da diluição dessas soluções. Se eu diluir mais ainda, essa aqui seria a outra curva que a gente poderia ter. Então, esse daqui seria o efeito que a gente tem da concentração. Então, eu não posso trabalhar com soluções muito diluídas, mas ainda assim eu consigo ver. O que a gente vai sempre esperar é que tenha a máxima quebra para ser muito fácil de visualizar. Se eu trabalhar com soluções muito diluídas, a gente vai perder essas alterações de inclinação aqui. Então a ideia é que o efeito da diluição vai me trazer condutividades menores, pode ficar um pouco mais difícil de eu conseguir detectar o ponto final ao se trabalhar com soluções muito diluídas. Então o efeito da concentração é algo que vai ser visível, já que a concentração muda a quantidade de íons em solução, isso pode prejudicar a gente visualizar o ponto final. Então, ainda se eu pensar também em outras reações, em outras curvas de titulação, então agora pensar que eu quero, por exemplo, ter um ácido fraco, então ter aqui, por exemplo, ácido acético, e aqui titular com NaOH, eu estou titulando um ácido forte com um ácido fraco, o que acontecia naquelas curvas de titulação potenciométrica é que isso diminui o salto da curva, quando a gente está medindo pH pelo volume do titulante que a gente tinha aqui, já que agora eu estou titulando um ácido fraco. Então a ideia aqui é tentar ver o que acontece se eu faço essa mesma titulação utilizando agora um condutivímetro aqui para poder fazer a medida. Então eu coloco meus eletrodos ali. Algo que é importante destacar, que a ideia é que eu tenha um agitador aqui também, né, para poder fazer essa homogeneizar a solução. Então a gente põe um agitador magnético aqui, enquanto a gente realiza as titulações. Então eu estou lá fazendo as minhas medidas de resistência para medir condutividade e estou aplicando aqui uma corrente alternada para evitar a eletrólise, como a gente já tinha discutido. Então aqui agora eu vou estar fazendo medidas de condutividade, multiplicando pelo fator de correção para corrigir as diluições. E aqui estou adicionando volumes de OH-. O que vai acontecer aqui do mesmo jeito que a do ácido clorídrico é que eu tenho uma titulação também do H+, com o OH- do NaOH que a gente tem ali formando água. Só que agora eu estou titulando um ácido fraco. Se eu estou titulando um ácido fraco,
a quantidade de H+ ionizado que eu tenho aqui é menor, não é tão alta quanto a do ácido clorídrico. Então eu espero que o valor de condutividade não seja tão alto quanto o valor que seria se eu tivesse a mesma quantidade de ácido clorídrico. E o que vai acontecer nesse experimento? Em algum determinado momento eu vou ter também a minha curva, vou encontrar o meu ponto final daquela titulação. O que é importante, em algum determinado ponto, depois que eu titular todo o H+ que está aqui, a curva vai ser muito parecida com o que a gente já tinha do ácido clorídrico, então eu vou colocar OH-, que tem uma mobilidade bastante alta, uma condutividade bastante alta, e o que vai acontecer é que depois do ponto final, a gente tem tudo como se tivesse uma titulação parecida com a titulação que a gente teria na titulação anterior que a gente discutiu. Bom, para começar a tentar fazer essa discussão, eu preciso ainda colocar algumas informações que a gente não tinha. Tá? Por exemplo, a condutividade molar iônica do H+, que a gente tem que é do 349,8. A do acetato, que é uma informação que a gente precisa ter para poder calcular, então é 55. Do NaOH, que é a informação que a gente tem de 50,1, que era dos valores do valor tabelado, e do OH-, que é 198, como foi o que a gente usou no exemplo anterior. Todos isso nas unidades centímetro quadrado, ohm-1, mol a -1. Bom, à medida que eu começar a colocar hidróxido de sódio daqui da boreta, então vou começar a gotejar aqui, o que vai acontecer é que eu vou neutralizar o H+, e a condutividade vai cair bastante rápido nesse experimento. Só que chega um determinado momento onde o que vai acontecer? Como eu estou neutralizando, então eu tenho lá o ácido acético, mais o acetato. Como eu estou neutralizando esse ácido que está aqui, esse equilíbrio está sendo deslocado nessa direção, eu estou formando acetato. Estou formando a base conjugada de um ácido fraco. Então o que vai começar a acontecer aqui? Eu tenho a formação de um tampão. Então eu tenho o íon comum, então, pelo efeito do íon comum, eu vou diminuir a ionização dessa reação que está aqui. Então o fato de eu ter um tampão, a concentração de H+, vai basicamente ficar constante durante o experimento. Então, em um determinado momento, a quantidade de H+ varia muito pouco pelo esse efeito desse acetato que está reprimindo a ionização do ácido acético que a gente tem aqui. Só que ao mesmo tempo eu estou colocando sódio, que me aumenta a condutividade sempre um pouquinho aqui. E essa condutividade está sempre aumentando até a hora que a gente acabar com esse efeito tamponante e a condutividade começar a aumentar. Então o que acontece aqui nesse experimento? Eu tenho a condutividade diminuindo bastante rápido por causa do efeito de diminuir a concentração de H+, até ter a formação de um tampão. A partir daí a condutividade aumenta só por causa do efeito do íon sódio que a gente está adicionando em solução, até terminar esse tampão onde a condutividade começa a aumentar e depois passando o ponto final, a gente tem a curva igual à curva que a gente teria para o OH-. Então o encontro dessas duas retas que a gente tem aqui, ó, me dá o volume do ponto estequiométrico, e a partir daí a gente consegue então calcular, a partir da estequiometria da reação, que também é 1:1, a concentração do ácido acético, que era algo que a gente tinha interesse para esse cálculo que a gente tem aqui. Então a curva é um pouco diferente agora do que a gente tem aqui, mas ainda assim é fácil de predizer a partir das informações de condutividade iônica dos íons que a gente tem aí. Então, da condutividade iônica de eleição infinita, dos valores tabelados, é possível prever essa curva de titulação, tanto para ácido forte quanto para ácido fraco. Outro ponto interessante de destacar aqui é quais seriam as vantagens que a gente teria de utilizar a condutometria. Principalmente está relacionado com quando eu quero titular ácidos muito fracos. Então, aqui eu estou pensando num ácido que tem um Ka menor do que o Kw de ionização da água. Então, o que vai acontecer aqui?
Normalmente o que a gente vai esperar dessas curvas, então aqui, se eu medisse pela técnica potenciométrica, então estou titulando, mesmo que fosse com uma base forte, eu vou ter aqui um salto, então se eu considerar aqui que está pH 7, eu vou ter um salto para essa titulação aqui muito pouco pronunciado. Então fica difícil detectar ácidos que sejam muito fracos utilizando a técnica potenciométrica. Mas, utilizando a técnica condutométrica, como já foi mostrado no exemplo anterior, a gente tem uma vantagem bastante grande para titular ácidos fracos com ácidos fracos e fortes com bases fracas. Então a gente consegue aqui também fazer um exemplo de mostrar como que a gente poderia aqui ter alguma vantagem de utilizar a técnica condutométrica frente aos métodos analíticos que usam a técnica potenciométrica para a detecção do ponto final. Então isso aqui acaba sendo bastante útil, uma vantagem bastante grande da condutometria frente à potenciometria, além da facilidade de detecção do ponto final, como a gente já tinha comentado, uma vez que eu não preciso me atentar muito a pegar muitos pontos para definir muito bem a inflexão do salto aqui das titulações. Então, fazendo essa discussão sobre a utilização de uma base fraca, por exemplo, para ser titulada, que ajuda bastante a gente na visualização do ponto final, nessas técnicas de utilizando a condutometria, então, imaginando que eu tenho lá, então, o condutivímetro de novo, meus eletrodos de platina, então tenho agora lá, estou fazendo as minhas medidas de resistência para tirar a informação de condutividade, aplicando uma corrente alternada, e aqui então eu tento fazer o seguinte, se eu, por exemplo, colocar aqui ácido clorídrico e tentar titular com uma base fraca, exemplo, NH4OH. O que é interessante desse tipo de sistema é que agora, ao utilizar esse tipo de abordagem, o que a gente vai ter aqui então é tentar primeiro pegar as condutividades molares iônicas de cada íon, então do NH4+, que a gente tem aqui, 73,4, do OH- 198, do H+, então a gente tem que ver de todos os íons que a gente está trabalhando, 349,8, e do cloreto a gente tem 76,3 em centímetros quadrados, ou A-1, mol A-1. Então, se eu tentar fazer essa titulação, o que a gente vai ter ali, então a condutividade do sistema vezes o fator de correção, pelo volume da base, então, em um determinado ponto, eu vou ter o ponto final daquela titulação. Então, para a gente já definir aqui. O que vai acontecer é que, à medida que a gente fizer essa titulação de novo, eu vou ter a titulação do H+, pelo OH-. Estou substituindo o H+, que a gente tem aqui. Então, ele está reagindo com o OH-, então também não sobra o OH-, estou substituindo o OH+, que a gente tem aqui, por NH4+. Então, substituindo um íon de mobilidade bastante alta por um íon de mobilidade baixa. Então, a mesma coisa que vai acontecer naquela titulação do ácido forte que a gente viu, do ácido forte com uma base forte, a condutividade vai cair até chegar no ponto estequiométrico. Quando chegar no ponto estequiométrico, o que vai acontecer é que eu vou adicionar mais da base fraca. Só que como eu já tenho muito NH4 mais aqui, desse sistema, então, e ele é meu ácido daquela base conjugada, que é o NH3, o que vai acontecer é que, de novo, eu tenho uma formação de um tampão. Então, a quantidade de OH+ e OH- fica constante nesse tampão formado, e a condutividade varia muito pouco só pela adição dessa quantidade de NH4+, que mesmo assim é baixa, porque a gente já tem muito daquele efeito do íon comum. Então, a ideia é que a condutividade que a gente tem aqui, então a base fraca que a gente tem aqui, vai se dissociar, vai se ionizar pouco. Então, a condutividade vai ser quase constante
desse sistema que a gente tem aqui, já que a gente está levando em consideração que o meio está tamponado e tem aquele efeito do íon comum, do mesmo jeito que a gente tinha visto para outra titulação. Se, por exemplo, eu utilizasse aqui ácido acético, nesse experimento que está aqui, para essa titulação, a gente teria algo parecido com aquela outra curva que a gente tinha. Então a condutividade cairia rápido, teria um efeito tampão aqui, depois manteria a condutividade. Então depende de como essas inclinações ficassem, não daria tanto para ver essa titulação, ou se, dependendo, dando um zoom aqui, daria para detectar se caso a gente tivesse, por exemplo, algo assim. Então a condutividade cai, vai aumentando por causa do íon que a gente está colocando a mais, e depois ela fique constante, né? Então, se tiver uma alteração muito grande dessa inclinação aqui, ainda assim, mesmo assim, tanto com ácido fraco como uma base fraca, daria para detectar o ponto final, como daria para detectar o ponto final aqui. Então, o que importa é ter uma inclinação bastante diferente entre um determinado ponto antes e depois do ponto final, para fazer a detecção desse ponto final. Então, daria até para trabalhar tanto com ácido forte e ácido fraco com uma base fraca, então titulações que sejam um pouco mais difíceis de serem detectadas utilizando a técnica potenciométrica. Bom, pegando um outro exemplo, então, já que a gente tinha discutido que a técnica condutométrica é bastante interessante para as titulações de ácido base, precipitação e complexação, pegando um exemplo aqui de precipitação, a gente poderia ver esse exemplo aqui. Então eu tenho aqui cloreto de potássio, e eu estou adicionando aqui nesse sistema, a um sistema onde eu tenho aqui nitrato de prata. Então, nessa reação, o que vai acontecer, colocando todos os íons que a gente tem aqui, para a gente tentar entender, eu vou ter lá nitrato de prata, mais cloreto de potássio, sendo que o que vai reagir aqui é a prata com o íon cloreto. Então esse daqui não vai existir enquanto eu tiver prata, ou numa concentração muito baixa pelo KPS, e eu estou substituindo a prata, que está em solução, pelo potássio. Então vou estar formando o cloreto de prata, que é um composto pouco solúvel, e o nitrato que já existia em solução, que é o que vai me dar a condutividade, continua lá, e eu estou trocando então pelo o íon prata pelo íon potássio. Então se eu for lá na tabela de condutividade molar iônica, então eu posso pegar essas informações. Então a prata tem uma condutividade molar iônica de 61,9. O potássio tem uma condutividade molar iônica de 73,5. O cloreto, que é um íon que a gente já trabalhou, tem uma condutividade de 76,3. E o nitrato tem uma condutividade de 71,4. Então, se eu quiser construir essa curva de titulação, tentar entender o que acontece, se é possível utilizar a condutometria para detectar o ponto final dessa titulação, então eu venho aqui, meço a condutividade, fator de correção para evitar o efeito da diluição, e ponho aqui o volume de cloreto de potássio. Então, em um determinado momento dessa curva aqui, eu vou encontrar o meu ponto final. Então, o que vai acontecer nesse experimento? Eu tenho um íon prata, que tem essa condutividade que está aqui, e estou substituindo por um íon que é o potássio, que tem uma condutividade maior do que o íon prata que a gente tinha no começo do experimento. Então, o que eu vou esperar dentro desse experimento? Cloreto não vai alterar dentro do experimento, o nitrato a concentração dele vai ser sempre constante antes e depois, já que a gente já está considerando o efeito do fator de diluição. Então eu estou trocando um íon de condutividade mais baixa, de mobilidade mais baixa, por um íon de mobilidade mais alta, de condutividade mais alta. Então o que vai acontecer nesse experimento? Enquanto eu for colocando
o KCl para acontecer a reação do íon prata com o cloreto, minha condutividade da solução vai aumentar até chegar no ponto estequiométrico. Quando acabar toda a prata aqui em solução, então eu vou continuar com o meu nitrato e todo o cloreto de prata que eu colocar aqui em solução vai se dissociar, aumentando a condutividade. Então eu vou ter a condutividade do potássio mais a do cloreto. Então a condutividade aumenta aqui até muito maior do que já vinha aumentando nesse ramo da curva que está aqui. Bom, e aí o encontro dessas duas retas me dá o ponto final, então eu consigo descobrir aqui o volume do cloreto de potássio. Como eu sei que a estequiometria é 1 para 1, então eu sei a concentração do KCl, sei o volume do KCl, eu consigo descobrir a concentração do nitrato de prata que está aqui em solução. E se eu quisesse fazer a mesma coisa agora, utilizando outro sal, por exemplo, cloreto de sódio. Então se eu utilizar aqui cloreto de sódio, como será que ficaria essa curva, então, agora? Então eu precisaria de qual informação? Preciso da informação da mobilidade iônica do sódio, que é 50,1, e faria a minha titulação. Então o que está acontecendo agora? Agora eu estou trocando o íon prata pelo íon sódio, que é o íon que tem a condutividade menor do que a condutividade que eu tenho da prata. Então o que vai acontecer no meu experimento? Eu trocando um íon de mobilidade mais alta, de condutividade mais alta, por um íon de condutividade mais baixa. Então minha condutividade vai começar a acontecer o quê? A cair. E depois do ponto estequiométrico, ela vai aumentar. Não vai aumentar tanto quanto aumentava aqui, porque a soma da condutividade do sódio com o cloreto é menor do que a soma da condutividade do potássio com o cloreto. Então aqui o que vai acontecer é que a gente vai ter o aumento, já que agora a gente não tem mais reação entre a prata e o cloreto. Então essa daqui seria a curva para o NaCl. Então esse volume, o volume do NaCl que a gente tem aqui, do mesmo jeito a gente consegue detectar o volume do NaCl e fazer as mesmas contas que a gente tinha do anterior. Só que agora a curva tem um perfil diferente. Daria para fazer ainda, se eu pegasse, por exemplo, agora um outro íon. Então, se eu pegasse um outro sal de cloreto. Então imagina que agora eu pego aqui cloreto de lítio. Então se eu pegar aqui agora a mobilidade iônica do lítio, então pegando a mobilidade iônica do lítio, que é 38,7, ele é um íon ainda de mobilidade menor do que o sódio. Então se eu fizer agora o experimento levando em consideração aqui o volume do cloreto de lítio, eu também vou calcular aqui o volume do lítio no ponto estequiométrico, as contas são as mesmas, só que o que vai acontecer? O lítio tem mobilidade menor, condutividade menor do que o sódio, então minha curva ainda vai ser menor do que o valor. O fato de ter diminuído abaixo do eixo que está aqui não quer dizer que é menor do que zero, só por causa da referência que eu acabei colocando aqui. Então ela vai cair muito mais do que o cloreto de lítio, e depois esse aumento não é tão significativo quanto do sódio que a gente tem ali. Então aqui seria a curva para o cloreto de lítio. Só que a intensidade com que muda essa inclinação seria muito melhor. Quanto maior for essa troca de inclinação, mais fácil de detectar o ponto final. Então, se, por exemplo, eu quisesse escolher entre cloreto de lítio, sódio e potássio, o lítio seria o melhor, contudo, o lítio é muito mais caro. Se eu tivesse que escolher entre eles, entre lítio, sódio ou potássio, o lítio foi a que me deu a maior troca de inclinação, seria mais fácil de ser visualizada, só que o lítio é muito caro. Então o próximo que daria a troca de inclinação para sentidos opostos seria o cloreto de sódio. Então com isso seria mais fácil de conseguir detectar. Então, se tivesse que escolher qual sal seria melhor para titular, esse que me deu a maior troca de inclinação, já que aqui estava numa inclinação, só mudou um pouco, seria mais fácil de visualizar o ponto final. Então assim a gente pode começar a tentar entender
como que eu posso querer escolher um determinado titulante para uma determinada reação que a gente quer fazer. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido essa parte da condutometria, espero ter ajudado vocês. Se tiverem dúvida, deixem aí nas perguntas do YouTube. Espero que vocês venham gostando do conteúdo que tem sido ministrado aí. Então, se for gostando, deixa um joinha aí no canal e se inscreve no canal até para poder ajudar a gente a criar mais conteúdo aí. Espero que vocês gostem e até a próxima aula. Tchau, tchau.